a mensagem dessa noite, eu queria que você assistisse a esse pequeno vídeo. Ele tem cerca de 1 minuto e meio, não mais que isso. Talvez você já tenha visto, já tenha presenciado visualizado essa imagem, não sei. E ele fala de algo muito importante sobre a relação de duas pessoas, um pai e um filho. E eu queria que você prestasse atenção no que ele trata, porque nesse vídeo especificamente, esse pai não teve tempo, não conseguiu a tempo restaurar algo que ele perderia. Então eu queria que você se atentasse para o que vai ser mostrado. Pode colocar o Rubem, por favor. Por isso que eu disse que ele não teve tempo para fazer o que nós vamos falar nessa noite. Eu não vou me ater ao vídeo porque por si só já fala. Nós vamos falar algo hoje muito importante sobre restauração. Eu trouxe alguns significados sobre a palavra restauração, e ela tem algum significado, dentre eles 3 aqui que eu vou ler: ação ou efeito de restaurar, ação de recuperar ou reparar, conserto ou recuperação, o trabalho que realizado numa obra de arte ou de construção faz com que suas partes deterioradas sejam reestabelecidas. Aqui nós temos construtores, engenheiros, arquiteta, pela fé em nome de Jesus, né, Cris? Me corrija se eu estiver errado, por favor. Mas um dos papéis, uma das características de um bom restaurador é manter a originalidade, não é, Cris? Não é isso, Zé? Para se restaurar, se você restaurar algo que está quebrado, deteriorado, de uma forma que não seja original, perdeu-se o sentido. Cristiane tem um primo que também é da área da arquitetura, e nessa época que teve aquela enchente em Goiás Velho, quantos se lembram daquela enchente que destruiu Goiás Velho? Ele trabalhava em Brasília, no Ministério da Cultura, e ele foi um dos, junto com uma equipe de arquitetos e engenheiros e decoradores, que foram direcionados para a cidade de Goiás para fazer a restauração daquilo que havia sido perdido. Quem já esteve em Goiás Velho depois da restauração já percebeu que muito foi conservado. O papel do restaurador é trazer a originalidade àquilo que se perdeu.
Gravem isso. O papel do restaurador é trazer a originalidade àquilo que se perdeu, que se estragou. E geralmente, consertar aquilo que está estragado é difícil, não é? Às vezes nós despachamos, jogamos fora do que queremos restaurar. Isso vale para tudo na vida, no casamento, nas finanças, para um carro, para algum tipo de situação na sua vida. Às vezes a tendência, porque para restaurar, você tem que ter paciência, você gasta tempo, você tem que fazer isso com esmero, com dedicação. E geralmente o restaurador, ele tem uma característica que é a paciência, os detalhes, as minúcias, mas ele vai lá no âmago da peça que precisa ser restaurada, e ele consegue fazer aquilo de uma forma que você fala: poxa vida, é isso mesmo, isso condiz com o original. O que condiz com o nosso original e que tem a ver com o que eu quero iniciar nessa noite? A nossa origem, a nossa natureza. Quando uma vez nós entregamos a nossa vida a Cristo, nós fizemos isso de forma tal que dissemos assim: Deus, aqui estou, como sou, como estou, transforma a minha vida, muda a minha vida, me faz novamente, transforma, conserta, muda. E aí Deus vai lá, pega você, tira você do lamaçal, tira você do buraco, tira você do fundo do poço, te transforma, limpa, né? Faz os curativos, mexe aqui, mexe acolá, e coloca você novinho em folha sem que você perca a sua originalidade. Deus é mestre em fazer isso. Mas às vezes, nos percalços da vida, nos caminhos da vida, nas dificuldades do dia a dia, nós nos esquecemos de que nós fomos um dia restaurados. Às vezes nós esquecemos que um dia nós fomos limpos. Às vezes nós nos esquecemos facilmente que um dia fomos tirados daqui, de um lugar ruim, e colocados aqui, num lugar bom. E às vezes, quando estamos nesse lugar bom, nos esquecemos daquilo que de ruim passamos, e aí nos acomodamos, e aí nos esquecemos muito facilmente. E aí começamos a caminhar por caminhos, ou buscar caminhos que não são aqueles originais, aqueles pelos quais Deus te colocou. E eu quero falar um pouco sobre Jacó. Alguém já ouviu falar sobre Jacó na Bíblia? Quem foi Jacó, irmãos? Quem foi Jacó? Quem foi Jacó? Quem foi Jacó? Estou ouvindo. Irmão de Esaú, filho de quem? De Isaac. Mas qual era a principal característica de Jacó? Como é quando se fala de Neymar? Cadê Davi? Tá ali. Davi, quando se fala de Neymar, lembra-se o que, Davi? Futebol. Mas uma característica do Neymar, os dribles, né? Quando se fala de comunicador no Brasil, podemos lembrar de alguns, Silvio Santos. Quando se fala de tragédia, podemos lembrar aqui no Brasil de alguns tempestades que tiveram. Césio 137. Quando se fala de Jacó, o que se lembra de Jacó? Trapaceiro, o quê? Lentilha, prato de lentilha. Quando se fala de Jacó, lembra-se de uma situação: enrolação, enganação, enrolador, sem vergonha, cabra safado. Essa é a característica dada a Jacó. Na nossa linguagem de hoje é essa: o enrolador, o famoso 171, sonegador, estelionatário. Essas são as características de Jacó. Ele começa já lá no início da adolescência para a juventude deles, comprando o irmão dele Esaú, que tinha o seu direito de primogênito. E através de um prato de lentilha, como o Rubão disse, ele conseguiu convencer Esaú, que era um camarada truculento, forte.
talvez lutador de MMA, porque o bicho era parrudo, né, irmão? Gostava de briga, era bom de braço. Chegou um dia no campo muito cansado, com fome, faminto, e Jacó ofereceu a ele um prato de lentilha. Ele disse que estava tremendamente com fome, e aí Jacó disse para ele: só te dou isso se você me vender seu direito de primogenitura. Ele fez isso porque amava Esaú, irmãos. Você faria isso com seu irmão? Você teria coragem de fazer? Jacó fez, começou ali. Então Esaú já foi trapaceado ali. Mais à frente, Jacó, acompanhado da sua mãe, Rebeca, trapaceou novamente. Vocês se lembram da história? Vocês se lembram disso? Jacó, a Rebeca ouviu que Isaac estava prestes a morrer e disse a Esaú: estou prestes a morrer, vá lá no campo, busque uma caça, prepare para mim, traga que depois eu vou comer e vou te abençoar. E Rebeca, eu penso que talvez não preteria Esaú, mas eu acho que ela tinha uma certa cuidado, um certo carinho maior por Jacó. E ela ouviu aquilo e logo, no ouvidinho de Jacó, passou o WhatsApp para ele: vem cá, meu filho, tem uma notícia para te dizer. E Jacó chega lá e ele conta toda a história. Ela conta a história: olha, seu pai disse isso. Então a mamãe vai preparar uma comidinha gostosa para teu pai, e nós vamos lá entregar para ele. Ele já não está enxergando, quase que não está ouvindo. Então, isso é o que, irmãos? Isso é acordo ou não é trapaça? Não é? Então não foi só Jacó não, Rebeca também podia até ter outras intenções, mas Rebeca também favoreceu para que Jacó tivesse isso, dessa forma. E aí Jacó foi lá, providenciou toda aquele teatro, foi lá, Rebeca fez a comida, e ele chega lá vestido, como a Bíblia fala que Jacó disse para a mãe dele: mas minha mãe, como é que eu vou fazer? Esaú é peludo, é barbudo, e eu não tenho nada de pelos. A minha voz, meu pai também vai se identificar que não é a voz de Esaú, e ela não se preocupa com isso. Foi lá, pegou uma túnica, né, e vestiu a Jacó. E Jacó, na hora de entregar a comida, o pai dele que disse: mas espera aí, é Jacó mesmo? É Jacó mesmo? Né, irmão Walter, contar ali que ri. É Jacó, é Esaú mesmo? Desculpa, é Esaú mesmo? Ele disse que sim. Não é verdade? Eu fico pensando, irmãos, a pessoa na hora de cometer o crime, será que ela tem condições de se arrepender? Pastor Maurício, tem? Alguns relatam que tinham vontade de arrepender na hora, mas estava em cima assim: não, agora já que eu estou aqui, eu tenho que fazer? Acho que sim. É provável que sim, mas ele fala assim: eu já estou aqui mesmo, já que eu vim para isso. Eu fui assaltado uma vez na porta do trabalho, e eu disse ao garoto que me assaltou, eu falei: não faça isso, assim, não tenho nada a perder, eu vim aqui para isso. Falei, não disse isso, claro, né? Mas hoje mais tarde, tudo bem, vou respeitar, esse é seu trabalho. Eu brinco hoje, mas foi terrível. Então Jacó, naquele momento, ele talvez poderia dizer: não, meu pai, não é Esaú, é Jacó. Fiz algo errado, eu queria que o Senhor me abençoasse, eu queria que o Senhor derramasse sobre a minha bênção, então eu vou me arrepender aqui agora, me perdoe. Deixa Esaú chegar e eu vou dizer toda a história para ele. Foi assim que ele fez, irmão Walter Couto? Foi não, né? Ele continuou no erro, ele persistiu mais uma vez em trapacear. Ele sabia que o que ele estava fazendo era algo errado perante Deus e perante o seu pai. E obviamente Isaac comeu daquela comida, né? Gostou, e obviamente a Bíblia fala que Isaac foi lá e abençoou a vida de Jacó. Logo em seguida Esaú chega da mata, todo cansado, com a sua caça, prepara a comida e vai levar a teu pai. E ele disse: ué, mas você não estava aqui agora há pouco, você não me trouxe essa comida? Não fui eu. E a história você já conhece. Esaú naquele momento, mais uma vez ouviu: poxa, mais uma vez fui trapaceado pelo meu irmão. Só que nessas alturas, Jacó já estava lá em Atlanta, né, Maurício? Já estava lá em Atlanta, já tinha fugido, não dava mais tempo de Esaú alcançá-lo. E Jacó
começa a peregrinar por aquela terra, começa a caminhar, até que ele se para num determinado local, e a Bíblia diz que ele estava cansado, com sono, com fome. Abra sua Bíblia comigo lá no livro de Gênesis capítulo 28. Gênesis capítulo 28. A partir do versículo 10. Posso ler? Gênesis 28, a partir do versículo 10. Partiu de Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou: eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor, e lhe disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte, para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a essa terra, porque não te desampararei, até cumprir eu aqui que te hei referido. Despertado Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E temendo disse: quão temível este lugar, é a casa de Deus, a porta dos céus. E o texto continua, e a Bíblia fala que Jacó, naquele momento, depois que ele acordou, ele pegou uma daquelas pedras que ele fez como travesseiro, e ele guardou aquela pedra como se fosse um monumento, como se fosse um memorial, e ele erigiu ali um altar de adoração ao Senhor. Preste atenção, naquele momento que Jacó estava em fuga, ele tinha medo, ele estava angustiado, porque quem estava atrás dele era o seu irmão Esaú. E Esaú queria pegar, não era para saber o seguinte: meu filho, que tipo de tempero que você colocou na caça que você fez? Não foi para isso que ele queria saber, não. Ele queria saber, aliás, ele não queria saber nada, ele já ia chegar, acho que talvez de uma forma bem mais agressiva. E ele temia por isso ele se escondeu. E naquele lugar, ele sabia disso, que se Esaú o encontrasse, seria para acabar com a vida dele. Mas naquele lugar, Deus, pela sua misericórdia, se revela a Jacó. E através desse sonho, ele vê anjos subindo e descendo, e Deus aparece para Jacó e fala: eu sou teu Deus, vou fazer de você uma nação abençoada, seus filhos serão abençoados, a terra que você pisar será abençoada, serei contigo por onde quer que andares, todos os seus dias, e tal, e tal, e tal, e tal, e tal. E Deus libera a bênção sobre a vida de Jacó. E Jacó sai dali, crente nisso, alegre com isso, mas ele continua caminhando. E a sua vida continua, e a Bíblia fala nos capítulos 28, 29, 30, 31 em diante, o que Jacó continua fazendo. Em alguns momentos da vida dele, ele faz coisas corretas, em outros momentos ele faz coisas erradas, mas uma das suas características continua sendo a trapaça. E Jacó se casa, Jacó tem filhos. Os filhos de Jacó crescem, obviamente, com Jacó, mas há uma situação curiosa que ocorre lá no capítulo 35, um pouquinho antes do 35, no capítulo 34, quando a sua filha Diná, ela é violentada na terra dos Siquemitas por um príncipe chamado Siquém. Naquele momento, a Bíblia relata que Diná, a filha de Jacó, estava caminhando ali por aquela região. Nesse momento, antes de Diná entrar nessa terra de Siquém, ele já havia tido um encontro com Esaú, só para que os irmãos se interem, porque a história é complexa, grande, são vários capítulos, em casa você pode ler. Mas antes desse momento, Esaú se encontra com Jacó. Eles fazem as pazes, apesar de que Jacó temia por esse encontro, porque a notícia que ele recebeu é que Jacó estava indo ao seu encontro com 400 homens, com não sei quantos cavalos, com
com isso, aquilo outro, e Jacó temeu mais uma vez. Alguns historiadores falam que entre a saída de Jacó da casa de seu pai Isaac até esse momento foram cerca de 30 anos. Então, durante 30 anos, Jacó temeu por esse encontro com seu irmão. Você consegue ficar 30 anos imaginando que a qualquer momento você pode ser preso, a qualquer momento você pode ser pego por alguém que você fez algo de errado a essa pessoa? E naquela época, as terras podiam ser distantes, mas as informações eram rápidas, e de alguma forma, Esaú, talvez, se quisesse, poderia encontrar Jacó muito mais rápido, concorda, irmãos? Mas ele não procurou. Depois de quase 30 anos, Esaú vai ao encontro de Jacó, mas pela misericórdia do Senhor, eles fizeram as pazes, e é uma história bonita, que depois você pode ler nos capítulos 32, 33, e a partir daquele momento, Jacó se sentiu talvez liberado então por Esaú. Começaria ali talvez Jacó uma nova vida, uma nova história. E antes de Jacó encontrar de fato com Esaú, seu irmão, ele passou por aquele vale de Jaboque, que o pastor Jafar já pregou aqui algumas vezes, né? Ele pegou as suas esposas, seus filhos, os seus animais, e ele estava fugindo ali de onde ele estava, fugindo de Esaú. Ele passou por aquele vale, e naquele vale ele passou a noite inteira lutando com o anjo. Por isso que naquele momento ele deixou de ser Jacó e passou a ser chamado de Israel. O nome dele naquela noite deixou de ser enganador e passou a ser chamado de príncipe, né? Ou de pelejador, ou de lutador. Porém, queridos, algumas coisas, por conta das trapaças, por conta dos erros de Jacó, poderiam acontecer ainda na vida dele. Algumas coisas ainda estariam por acontecer na família de Jacó. Eu estou dizendo isso na família por quê? Porque os filhos de Jacó, sobretudo Simeão e Levi, eram dois filhos de Jacó. E esses dois filhos de Jacó, eles organizaram, orquestraram uma determinada situação nessa cidade de Siquém, muito parecida com o que o seu pai fazia, que era de não manter a sua palavra. Primeiro, que não era recomendável que Jacó, que o povo de Israel fizesse acordo, ou montasse sociedade, ou desse suas filhas, ou recebesse filhas de outros povos que não fossem aqueles que adoravam ao Senhor. Mas a Bíblia relata muito brevemente que Diná, a sua filha, foi por essa terra, e lá nessa terra um príncipe chamado Siquém a encontrou, e a Bíblia fala que ela era bonita, jovial, e Siquém a violentou, Siquém a estuprou, a desrespeitou, e isso causou uma grande angústia no coração de Jacó. Já vocês vão entender o que tem a ver Simeão e Levi, e já vocês vão entender por que os filhos de Jacó fizeram algo muito parecido com o que Jacó fazia. E Jacó foi procurado pelo pai de Siquém, e o pai de Siquém ficou sabendo daquela situação. A Bíblia somente fala que Diná estava caminhando por aquela terra, somente isso. Mas eu fui pesquisar, fui buscar referências nesse sentido, e alguns historiadores, isso não está relatado na Bíblia, mas alguns historiadores muito consistentes, muito verdadeiros, dizem que Diná andava por terras pagãs, e de fato aquela terra era uma terra pagã, de costumes pagãos, de homens e mulheres que não tinham a Deus como Deus das suas vidas, que não era o Deus de Israel, que serviam a outros deuses, que adoravam a outros deuses, que tinham práticas totalmente lastimáveis, que não agradavam ao Senhor. Então, esses historiadores falam que Diná não foi simplesmente andando pela terra, alguém passou lá, a pegou e a violentou, apesar de que naquela época, sobretudo nos dias de hoje, nada disso justifica.
se a mulher é bonita, se está vestida mais de forma provocante. Isso não justifica esse tipo de ação, de que parte for. Mas naquele momento, esses historiadores falam que Diná caminhava por aquela região. Então não foi um dia, nem 2 dias, nem 3 dias. E ela começou a se contaminar, ela começou a entrar naquele mundo, no mundo de pessoas que não serviam a Deus. Eu não posso afirmar, também não posso dizer que não, que ela talvez não tenha se sentido atraída por aquelas qualidades que aquele povo oferecia. Talvez a música, talvez a bebida, talvez algumas práticas que para ela pareciam interessantes, que não aquelas que serviram a Deus. Lembram-se de Jacó? Jacó, quando estava fugindo de seu irmão Esaú, ele parou naquele local, porque estava com medo e angustiado, e ele erigiu ali um altar de adoração a Deus. E Deus disse: a sua terra será abençoada, seus descendentes serão abençoados. E Jacó continuou andando. Os filhos de Jacó cresceram conhecendo a história de Jacó, ou não, irmãos? Quando Jacó foi chamado pelo pai de Siquém, e o pai de Siquém queria justificar essa ação ridícula, estúpida do filho dele, ele propôs que Diná fosse recebida como uma deles. E em troca, esse rei daria outras mulheres também ao povo de Israel. Então, eles misturariam as mulheres. As mulheres de aqui vão para lá, as mulheres de lá vêm para cá, os homens daqui vão para lá, os homens de lá vêm para cá. Mas aí Jacó disse: eu não posso tomar essa decisão, eu preciso esperar que os meus filhos voltem. E ele contou essa história para os filhos dele, e os filhos deles ficaram muito indignados com isso, porque a irmã havia sido violentada, havia sido estuprada, havia sido maltratada. E eles articularam o seguinte: ok, para que vocês tenham as nossas mulheres, povo de Siquém, homens de Siquém, vocês todos precisam estar circuncidados. É a única forma de vocês poderem receber as nossas mulheres. E aquele rei achou interessante a proposta, compartilhou isso com Siquém, que havia violentado Diná. Ele também concordou. E aí o príncipe e o rei convocaram todos os homens daquela cidade. Olha, a situação é essa: já combinei com Jacó, já combinei com os filhos dele, está fácil a negociação. As mulheres deles vêm para cá, as nossas mulheres vão para lá, e vamos misturar esse negócio. Mas Deus já havia dito que o povo de Israel não se contaminasse, não se misturasse com as coisas deste mundo, não se misturasse, não se contaminasse com as coisas que não são do Senhor. E assim foram. Mas na verdade, o que eles fizeram? Eles estavam tão revoltados, mas tão revoltados, que os homens todos de Siquém circuncidaram-se. E a Bíblia fala que lá pelo 3º dia, quando eles estavam numa fase talvez de muita dor, porque a circuncisão, eu imagino que naquela época não devia ter os recursos que a medicina oferece hoje, de uma anestesia, de um pós-operatório, né, Pedrão, de um medicamento para ajudar a segurar a dor, de um analgésico. Devia ser meio que na tora, na cara e na coragem, não é verdade? Então não deve ter sido uma experiência muito bacana. Então, mas a Bíblia fala que eles estavam ali há 3 dias sentindo dores. Foi nesse momento que Simeão e Levi aproveitou dessa situação e foi lá e acabou com toda a cidade, matou todos os homens, resgatou Diná, e o circo estava armado de novo. E aí Jacó põe a mão na cabeça e fala: meu Deus, que situação novamente. Arrumem aí mulheres, filhos, carros, cavalo, papagaio, roupa, dinheiro, e nós vamos voltar lá para aquele altar que um dia Deus se revelou a mim, Betel, casa de Deus. Abram lá comigo agora no capítulo 35, por favor. Capítulo 35.
Olha lá. Disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio, purificai-vos e mudai as vossas vestes, levantemo-nos e subamos a Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Então deram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham em mãos e as argolas que lhes pendiam das orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. E tendo eles partido, o terror de Deus invadiu as cidades que lhes eram circunvizinhas e não perseguiram os filhos de Jacó. Assim chegou Jacó à luz chamada Betel, que está na terra de Canaã, ele e todo o povo que com ele estava, e edificou ali um altar, e ao lugar chamou El Betel, porque ali Deus se lhe revelou quando fugia da presença de seu irmão. Irmãos, perceberam aqui que Jacó, um dia, 30 anos atrás, estava nesse lugar, levantando um altar de adoração a Deus, porque Deus havia dado a ele o direito de se esconder, de fugir e de viver. 30 anos depois, Jacó está no meio de uma guerra, a sua família está desolada, a sua família está sendo teoricamente perseguida, os seus filhos aprontaram uma matança, uma carnificina geral, mataram homens, levaram como escravas aquelas mulheres, os filhos, os animais. Olha o que eles fizeram. E Jacó deve ter pensado assim: meu Deus, será que esses meninos aprenderam alguma coisa comigo? Isso eu estou conjecturando, irmãos. Mas isso foi o que aqueles homens fizeram. Mas aí Jacó falou o seguinte: para tudo. Nós estamos até aqui envolvidos de coisas pagãs. Nós estamos até aqui, eu e a minha casa estamos até aqui, cheio de deuses pagãos, cheio de coisas pagãs nas nossas vidas. Estamos adorando a outros deuses que não ao Deus de Israel. Então vamos voltar lá para aquele lugar. Vamos restaurar o altar de Deus. Vamos restaurar o altar que um dia Deus me permitiu construir. E nós vamos voltar lá, porque lá foi o dia onde eu estava com medo, angustiado, perseguido, e Deus falou comigo. E Ele levou a sua família, mas Ele orientou a sua família: abandonemos hoje todas as práticas pagãs, abandonemos hoje todos os deuses estranhos que nós temos adorado e servido aqui, dia após dia. Deixemos aqui, para que nós possamos voltar para aquele local e restaurar o nosso altar que foi perdido. Por isso que eu lhes disse no começo, que a restauração é algo muito sério. Quando você quebra um vaso e você precisa restaurá-lo de forma correta, não é algo simples, é difícil, mas Jacó fez isso. Irmãos, o que isso tem a ver com a nossa vida? O que isso tem a ver conosco nos dias de hoje? O que isso tem a ver com as nossas famílias? O que isso tem a ver conosco, homens, sacerdotes, chefes, homens dos nossos lares? E eu me refiro dessa forma, não de forma pejorativa ou preterindo as mulheres, pelo contrário, eu me refiro de forma teológica, de forma bíblica. O que nós, homens, chefes de família, estamos fazendo com o legado que o Senhor nos deu? O que você, jovem, adulto, porque essa mensagem não é só para quem tem família. Nesse momento que Jacó estava voltando para aquela terra para restaurar o seu altar, ele estava com a sua família, amém? Mas antes de ir, ele estava sozinho. Então prestem atenção, essa mensagem não é simplesmente para quem é o marido, a esposa e os filhos, não, é para quem também é sozinho, porque naquele primeiro momento, há 30 anos atrás, Jacó estava sozinho, e Deus deu a ele a oportunidade de restaurar o altar da sua vida, de restaurar o altar
no seu coração e dizer: Deus é o Senhor da minha vida. E por todos esses percalços que aconteceram, Jacó teve toda essa história, toda essa situação. Quantos de nós, independente da sua idade, independentemente se você é casado ou não, solteiro, viúvo, independente disso, o altar que um dia você levantou ao Senhor, ele está preservado? O altar que um dia você disse: Senhor, aqui está o meu altar, nesse lugar aqui, meu coração é o seu altar. Quantos de nós um dia dissemos isso? E às vezes choramos, prometemos, falamos: eu vou fazer isso, aquilo outro, eu serei um bom marido, eu serei uma boa esposa, eu serei um bom filho, uma boa filha, um bom jovem, uma boa moça, eu serei um bom garoto, uma boa garota, eu prometo isso, eu quero te servir assim, assado. E aí de repente você começa a caminhar por terras estranhas, de repente você começa a andar por lugares estranhos não aos olhos do mundo, estranho aos olhos do Senhor, ruins aos olhos de Deus. E isso é tão perigoso, porque você pode estar caminhando numa terra minada. Terra minada, você não sabe onde é que a bomba está. Uma terra onde tem minas de bomba, de explosivos, você não sabe onde aquela bomba está. E quando você menos espera, você pisa numa daquelas bombas. Se lhe sobrar pelo menos um dos braços, é lucro, porque geralmente não se sobra nada. E quando se sobra, você sai dali às vezes sem um braço, nem uma mão, sai sem uma perna, sai sem enxergar, perdeu a audição, ficou manco, porque você foi caminhar numa terra que não era recomendada para andar. Está lá um aviso, uma cerca dizendo: área de segurança, área militar, não entre, não passe, não transite aqui, é perigoso, não passe por aqui, está demarcado, não ande por aqui, não passe por ali. Mas aí você bate no peito e fala: eu posso andar, as pernas são minhas? Claro que são. O direito é meu? Claro que são. Eu escolho? Claro que sim. Eu decido? Perfeitamente. A decisão é sua. De nada eu vou fazer isso, caminhar por aquela terra, e talvez ela possa ter se sentido atraída pelas iguarias que eram oferecidas ali naquela terra. Ah não, Luciana, mas essa vida de igreja, essa vida com Deus, ela é uma vida muito pacata, ela é uma vida sem emoção. Ah, você pode ler uma Bíblia saltando de banco de ano se você quer ter emoção. Você quer ter emoção? Você pode pregar ali no derby toda noite, de madrugada, é emocionante. Você pode evangelizar ali no derby. Você quer ter emoção? Você pode levar a palavra do Senhor ali no Araújo Jorge, há milhares e milhares de pessoas ali morrendo. É emocionante, porque você pode pregar e através do poder de Deus elas podem obviamente serem curadas, se não curadas, porque nós temos que respeitar esse processo, a medicina e tudo mais, mas elas podem ser curadas. Quer ter emoção? Prega a palavra de Deus em cima da caminhonete, sem cinto de segurança, se é isso que você quer. Às vezes nós fazemos isso na nossa vida, nós achamos que servir a Deus é fazer de forma inconsequente, louca. Eu entro aqui, eu faço isso e aconteço porque eu mando na minha vida. E é verdade, você manda na sua vida. Você escolhe por onde você quer andar. Você escolhe com quem quer se relacionar. Você escolhe com quem você quer ter amizades. Você escolhe que tipo de carro você quer andar. Você escolhe que tipo de dinheiro você quer ter. Você escolhe, a decisão é sua. Mas você escolhe que tipo de família você quer ter. Você escolhe que tipo de casamento, que tipo de namoro. Você que escolhe.
Mas Deus te dá a oportunidade, todos os dias, de você dizer: este altar que um dia eu levantei, ele vai ser para sempre do Senhor. Amém. A escolha também é sua. Você pode dizer: não, naquela época, 30 anos atrás, eu queria servir a Deus, agora eu não quero mais, agora eu estou cansado, eu vou servir. Eu não vou servir a Deus, mas também não vou servir ao mundo. Eu não vou me contaminar, irmãos, não tem jeito. Ou você serve a Deus, ou você não serve a Deus. Ou você está com Deus, ou você não está com Deus. Ou você assume de verdade o seu papel no reino de Deus, ou você não fará que você é alguém que é temente a Deus. Não para as pessoas, é para Deus. E eu não falo isso, irmãos, me excluindo das vezes que eu tive a oportunidade de rejeitar a esse Deus também. Eu escolhi não servir a Deus. Eu escolhi andar por caminhos que não agradavam ao Senhor. Eu escolhi. Mas, irmãos, todas as vezes que algo de errado eu fazia aos olhos de Deus, e às vezes por mais simples que fosse, isso eu, irmãos, estou dizendo eu, todas as vezes que eu colocava um cigarro na minha boca, todas as vezes que eu colocava um copo de cerveja na minha boca, eu sabia que eu não estava fazendo algo que agradava ao Senhor. Se você tem essa consciência como a minha, nós podemos depois compartilhar. Se você não tem, eu respeitarei. Mas a Bíblia fala que ou você serve a Deus, ou você não serve. E quando a Bíblia está falando de servir a Deus, ela não está dizendo de você estar de paletó e gravata, de você ter um título de pastor, de diácono, de presbítero, seja lá o que for. Ela está falando do seu coração ser do Senhor. Porque se o seu coração é do Senhor, ele não pode ser misturado com nada deste mundo. Amém. E Jacó, por vezes, misturou-se com as coisas daquele mundo. Por vezes ele fez isso. Mas um dia Jacó se arrependeu e ele voltou para aquele lugar, para que o seu altar fosse mais uma vez, juntamente com a sua família, erguido como casa de Deus, casa de adoração, casa de Deus. E foi isso que Jacó fez. E aí a Bíblia começa a discorrer algo muito interessante na vida de Jacó. Acompanhe comigo um pouco mais à frente. No versículo 10 em diante: disse-lhe Deus: o teu nome é Jacó, não te chamarás Jacó, porém Israel será o teu nome. E lhe chamou Israel. Disse-lhe mais: eu sou o Deus Todo-Poderoso, sê fecundo e multiplica-te, uma nação e multidão de nações sairão de ti, e reis procederão de ti. A terra que dei a Abraão e a Isaque, dar-te-ei a ti, e depois de ti a tua descendência. E Deus se retirou dele, elevando-se do lugar onde lhe falara. Então Jacó erigiu uma coluna de pedra no lugar onde Deus falara com ele, e derramou sobre ela uma libação e deitou óleo. Ao lugar onde Deus lhe falara, Jacó lhe chamou Betel, casa de Deus. Jacó tomou a decisão, como sacerdote no seu lar, e dizer à sua família: vamos voltar, vamos restaurar as nossas feridas, vamos restaurar aquilo que nós quebramos, vamos restaurar aquilo que está estragado, vamos restaurar aquilo que está sujo, vamos voltar, vamos restaurar o altar que um dia Deus me deu. O que nós temos feito do nosso altar? O que nós temos feito em família com o nosso altar? De que forma Deus tem sido visto e adorado nas nossas casas? De que forma você tem adorado ao Senhor? Você adora ao Senhor de que forma? Estando na igreja? Estando no mundo? Irmãos, o mundo, quer você queira ou não, é o oposto da presença de Deus. Quer você acredite ou não, quer você concorde ou não, eu me refiro ao que está na Bíblia, e a Bíblia é muito clara quanto a isso. Irmãos, os dias são maus,
as horas são ruins, as notícias são ruins. A cada dia que passa, os lares estão sendo usurpados, invadidos, estragados, manipulados. A cada dia que passa, nas portas das nossas casas, se você abrir a porta, tem lá um balde de água suja sendo jogada nas paredes das nossas casas. Quando você liga a televisão, é isso que você vê. Quando você liga o computador, é isso que você vê. Hoje pela manhã nós falávamos isso na nossa sala. Nós temos uma sala de educando filhos à maneira de Deus. E um dos pais disse da preocupação dela com o filho daqui a alguns anos. Como é que vai ser? E aí eu disse a ela: minha irmã, preocupe-se em inculcar na mente e no coração dela a palavra de Deus. Porque é bem provável que daqui a 5 anos as coisas estejam bem piores do que hoje. Não é verdade? Bem piores. Se hoje está ruim, a tendência é que piore ainda mais. Se hoje é tudo muito natural, irmãos, daqui a pouco deixa de ser natural e vai ter outro nome para ser mais natural ainda. Eu não sei qual é o futuro que nos espera. Eu sempre tenho dito na nossa sala, né, amor, que nós temos que preparar os nossos filhos para esse mundo que vai ficar, e não esperar que o mundo esteja sendo preparado para os nossos filhos. Nós é que temos que preparar os nossos filhos para este mundo. Eu e você, jovem, adulto, senhor, senhora, homem e mulher. Porque os prazeres dessa vida passam. Tudo passa, irmãos, tudo passa. E é muito bom quando às vezes nós estamos certos de nós mesmos, não queremos abrir mão das nossas próprias razões, das nossas próprias convicções, mas não há nada melhor de que estar na presença de Deus. Não há nada melhor que levantar um altar de adoração ao Senhor. Maurício disse isso aqui quando falava: eu aprendi hoje a adorar a Jesus, a adorar a Deus, muito mais do que 4 anos atrás. É porque ele está nos Estados Unidos? Não, porque o Deus que visitou Maurício nos Estados Unidos é o mesmo que visita ele aqui, é o mesmo que visita a mim aqui, o André, a Marcelinho. Mas um dia Maurício decidiu: a partir de hoje eu quero servir a Deus com integridade e singeleza de coração. E você pode fazer isso nessa noite. Você pode fazer na sua casa isso também nessa noite. Você pode fazer como Jacó fez: esposa, ou se você não tem esposo, filhos, ou se você não tem marido nem esposa, você pode tomar uma decisão nessa noite e tirar da sua vida, da sua casa, todos os deuses pagãos, tudo aquilo que fere a moral, tudo aquilo que fere a Deus, tudo aquilo que magoa o coração de Deus. A decisão é sua. Eu não farei, irmãos, nenhum apelo para que você venha aqui à frente. Eu não farei nenhum apelo para que você se una à sua família e eu coloque uma música lenta para que você faça essa oração. Eu não farei isso. Não farei. Não farei. Mas você deve ir para a sua casa sabendo disso, que o altar de Deus é você quem ergue, é você quem faz. Decida-se hoje, como Jacó decidiu, o altar, abandonar as práticas erradas e construir juntamente com a sua família uma nova história, porque é isso que vai ficar. É isso que vai ficar. Amém?